Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. Nós estamos estudando sobre os oásis do livro de Apocalipse. Nós já estudamos 3 oásis. O Senhor tem nos dado um céu aberto acerca deste assunto. O Senhor tem nos levado a ver algo muito prático em relação à nossa vida nos dias finais desta dispensação. Eu penso que, de maneira geral, nós não gostamos de considerar sobre essas coisas. Eu creio que, de maneira geral, nós temos uma melhor avaliação e uma melhor perspectiva sobre a nossa vida presente. Creio que as pessoas hoje, a grande maioria delas, inclusive muitos cristãos, eles não são devotados à perspectiva da eternidade. Eles não refletem e também não procuram contemplar na palavra de Deus sobre o escatom, da onde vem a escatologia, a doutrina dos assuntos finais. E sempre que esse mundo sofre um abalo, geralmente essas pessoas, elas tendem a se desesperar. E por quê? Porque há uma deficiência na fé. Uma deficiência na fé é fruto da deficiência da compreensão da palavra. Uma coisa que nós não temos o direito é de ser os ignorantes. Nós não temos esse direito. Então, o que o Senhor tem nos levado a estudar nesses dias, dentro do livro de Apocalipse, numa perspectiva completamente diferente da mera interpretação dos acontecimentos, o Senhor tem nos levado a ver, dentro deste livro, oásis, para que a nossa fé seja renovada, para que nós olhemos para os dias que virão com maior alegria, não com desespero. Nós temos que olhar para o futuro e não nos sentirmos apreensivos, como desprotegidos. Nós temos que olhar para o livro de Apocalipse e ver que, se não temos este livro na palavra de Deus, a revelação seria incompleta. Se este livro não foi estudado e não foi examinado dentro de uma hermenêutica bíblica, vai ficar um vazio muito grande na nossa mente, no nosso coração. E o Senhor tem nos levado a ver este livro algo totalmente novo para todos nós. Interpretá-lo a partir desses oásis, vendo que existem desertos, e haverão muitos, porém, o Senhor, em cada um deles, Ele vai nos dar um oásis, e isso tem sido algo renovador. Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui, literalmente, um céu aberto. Os irmãos que puderam estar aqui na quinta-feira, e eu falo a partir da minha vida, talvez naquela quinta-feira passada, nós tivemos uma das maiores experiências em nossa fé, em nossa devoção, da comunhão, da oração, da adoração e da palavra. O Senhor simplesmente Ele veio e habitou nesse lugar. E tivemos por alguns momentos, por alguns minutos, nós tivemos aqui o verdadeiro sentimento do que é os céus. Vocês concordam comigo, os que estiveram aqui ou não? Nós tivemos simplesmente uma demonstração que o céu existe e o que vai ser de nós quando estivermos lá. O que sentimos na quinta-feira foi só uma pequena fagulha do que será toda alegria, gozo na eternidade de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 15.
os versículos 1 a 4. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Essa palavra admirável, ela vem de um termo grego que significa extraordinariamente maravilhoso. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Esses 7 últimos flagelos são as 7 taças, que são parte do conteúdo da 7ª trombeta. A 7ª trombeta, ela tem muitos acontecimentos. Esses 7 flagelos, que são as 7 taças, é um deles. Pois com esse se consumou a cólera de Deus, a cólera do juízo de Deus sobre toda impiedade, corrupção, pecaminosidade. Agora observe, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Que coisa linda! E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, esse é o cântico do Cordeiro: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez em teu nome nos reunimos, e para a tua glória nós estamos aqui, Senhor, para o louvor do teu santo nome. Pedimos a tua ajuda, que o teu Espírito Santo nos leve não apenas a ler, não apenas a ouvir, mas a contemplar a revelação desta grandiosa palavra contida nesses textos. Então te pedimos mais uma vez, venha a nós, não venha a nós por amor a nós mesmos, venha a nós por amor a ti mesmo. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nos dê uma compreensão deste oásis, pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, prestemos atenção, porque em cada um desses oásis, nós podemos ver um contexto, existe um contexto aqui, nestes oásis. O contexto deste oásis está diante de nós no versículo 1, uma parte dele, e vocês todos poderão entender. Porque aqui, neste capítulo 15, nós vamos entender na sequência do livro de Apocalipse, que o capítulo 16, nós teremos as sete taças. É importante entender as 7 taças, geralmente não prestamos muita atenção nelas, mas se vocês observarem bem, essas 7 taças, elas são a consumação das 7 trombetas. Existe uma relação entre elas, é como se as trombetas fossem o início, as taças, o final, do juízo de Deus sobre as nações. Vamos olhar isso com muito cuidado, vou te dar uma ajuda, eu creio que isso vai ser importante, mas observe bem, quando ele diz no versículo 1, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consuma, está vendo aqui, conclui a cólera de Deus, a ira de Deus. Então vamos lá, a primeira taça, eu vou citar rapidamente para que nós ganhemos tempo. A primeira taça está no capítulo 16, você nem precisa ler, a não ser que você queira acompanhar, está no capítulo 16 e o versículo 2, nessa taça, quando ela for derramada, a Bíblia diz que haverá úlceras malignas e perniciosas. A tradução melhor desta frase, neste texto, a palavra úlceras é dor,
dor, muita dor. E você sabe que a primeira trombeta, no capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 7, diz que haverá uma chuva de granizo. Chuva de granizo. Na sua Bíblia está assim, saraiva. Saraiva. A palavra saraiva em grego é chalassa, que é granizo. Então haverá uma chuva de granizo, fogo misturado com sangue. Isso descreve a intensidade do impacto dessa chuva de granizo que vai vir sobre essa terra, que vai causar um grande dano. E o que as pessoas vão sentir? Então a taça responde: vão sentir dores, muitas dores. Muitas pessoas sofrerão dores terríveis, provocadas por este acidente, que tem tudo a ver, de maneira muito clara, com o juízo de Deus sobre este mundo. A segunda taça está no capítulo 16, versículo 3. Essa taça será lançada no mar, e diz que eles se tornou em sangue como de morto, e morreu todos os seres viventes do mar. Nós sabemos que a linguagem é profética, eu repito sempre isso. Então observe, a linguagem é profética, ela descreve intensidade. A descrição aqui é de extrema dor, é de extremo impacto. Então, quando você vai para a segunda trombeta, que está no capítulo 8, e o versículo 8, diz que uma grande pedra, você vai ver isso, uma grande montanha ardendo em fogo cairá sobre o mar. Está vendo a relação dessas taças com as trombetas? Então aí você vai ver, capítulo 16, versículo 3, segunda taça, capítulo 8, versículo 8, segunda trombeta, também diz que essa montanha, a palavra montanha ali, a tradução, fala de um meteorito que vai cair sobre o mar. Então começa com o meteorito caído sobre o mar, e a taça vai dizer como será a conclusão de tudo isso: muitas mortes, muitos danos, muitas devastações. A terceira taça está no capítulo 16, versículos 4 até o 7. Vou resumir. Diz assim: que os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. Por que sangue? Porque ocorrerão muitas mortes. Aí você vai para o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 10, aí você vai ter a terceira trombeta. Diz que essa terceira trombeta, que ela caiu, é uma estrela que caiu do céu sobre a terra, e diz assim, que a terça parte dos rios e todas as fontes das águas, elas vão sofrer dano nessa terceira trombeta. Será o juízo de Deus sobre as fontes das águas. Aí você vai ver, olha a terceira taça, diz que vai ser sobre a fonte das águas. Por quê? Porque o que começa com a trombeta, a terceira trombeta, vai se consumar com a terceira taça. Está vendo que existe uma relação? Outrora, as pessoas estudavam esses acontecimentos separados. Agora vocês estão entendendo que precisa estudar juntos? Não tem segredo algum. Não precisamos ficar fugindo do livro de Apocalipse. Ele é um livro auto-interpretativo, auto-explicativo. Toda a confusão que existe no livro de Apocalipse é provocado por Satanás na mente daqueles que não têm alimentado a sua vida com a palavra de Deus e fica lendo a palavra de Deus superficialmente. Mentes assim são vulneráveis para Satanás impregnar mentiras, engano, afastar você da palavra de Deus. E agora você vê a simplicidade deste livro. Vamos para a quarta taça. A quarta taça está no capítulo 16, os versículos 8 e 9. Essa quarta taça será lançada sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Se você olhar a quarta trombeta, que está no capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 12, diz que foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Está vendo aí a relação que existe? Então, o que inicia com a trombeta se consuma com as taças. E diz que vai haver nessa trombeta um grande eclipse. Só que agora na quarta taça nós descobrimos que não haverá só um grande eclipse, haverá também um aquecimento do sol tão grande que as pessoas
morrerão queimadas. Mais ainda, a quinta taça, capítulo 16, versículos 10 e 11, será derramada sobre o trono da besta. A besta nós já estudamos em todos os 2 últimos oásis, nós ponderamos sobre a besta. Está lá no capítulo 13 de Apocalipse, é o anticristo, sobre o governo do anticristo. Diz que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Isso na quinta taça. Na quinta trombeta, e eu vou resumir isso para você, porque ela é longa, ela começa desde o versículo 1 do capítulo 9, então ela é longa. Diz que Deus vai permitir que demônios do abismo venham sobre a terra. Aí no capítulo 9 de Apocalipse, a partir do versículo 1, e diz que estes demônios, eles não virão para destruir a terra, eles virão para atormentar os homens, não para matá-los, porém para atormentá-los. As pessoas serão tão atormentadas por esses demônios, porque isso vai provocar uma crise econômica mundial, e as pessoas sentir-se-ão como que golpeadas, como que mordidas, picadas por escorpiões. Isso para falar da intensidade da dor que elas sentirão. Estão vendo aí na quinta trombeta, com a quinta taça? Aí a quinta taça só faz para nós um resumo do que vai acontecer. Diz que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Veja a configuração perfeita, a interpretação que você tem. A sexta taça, capítulo 16, versículos 12 a 16. Aqui, fala que essa taça será derramada sobre o rio Eufrates. Eu chamo a sua atenção, porque essa profecia, ela nos dá um sinal muito importante. A região do rio Eufrates é a região da Babilônia. A região da Babilônia, antigamente, é a região do Iraque hoje. A região do Iraque hoje. Então, será naquelas imediações, porque nós sabemos que aquela é, sim, hoje. Não precisamos nem do livro de Apocalipse para a gente concordar, porque para mim isso é muito sublime. Vamos olhar só na perspectiva natural dos homens que não leem este livro. Nós sabemos que aquela é uma região de grande conflito mundial. Há poucos dias, quase tivemos o início de uma terceira guerra mundial. Enquanto nós estávamos aqui dormindo, tranquilo, porque no nosso país essas coisas não acontecem. Irmãos, por pouco, talvez eu e você não estaríamos aqui com esse semblante. Alguns com semblante de alegria e gozo, e outros com semblante de profunda apreensão e desespero, porque com certeza, bolsas de valores, a economia mundial, em pouco tempo teria entrado em um colapso. Em um colapso. Mas não foi porque o governo dos Estados Unidos e o governo do Irã não quiseram, foi porque aquele que está no trono disse para si mesmo: ainda não é a hora. É Ele que governa. Amém? O trono de Deus governa, não é o governo da Casa Branca, não é o presidente da ONU, não é o presidente do mercado comum europeu, é aquele que está sentado no trono, é Ele quem governa. Então aqui diz que essa taça foi derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho para os reinos que vêm do lado do nascimento do sol. Se você pegar essa frase em Apocalipse, escute isso, lado do nascimento do sol. Se você pegar essa frase em Apocalipse, você não vai entender muito. Mas se você tiver um mínimo de noção do entendimento grego, ou souber ler a língua grega e puder ler a Septuaginta, que é aquela versão dos 70, que foi a versão do antigo hebraico para o grego, se você estudar essas linguagens, você vai perceber muitas coisas importantes, como também se você estudar, conseguir ler, pegar os vocábulos, as gramáticas, aqueles estudiosos que deram passos à nossa frente, que podem nos ajudar com essas versões importantes, chave linguística, que nos ajudam a entender. Tem pessoas que deram passos à frente de nós e podem nos ajudar a interpretar vocábulos. Não existe essa frase no livro de Apocalipse.
terra do sol nascente, ou aonde nasce o sol. A palavra lá no grego é Anatole. Se você for no Google, colocar lá Anatólia, você vai saber que a Anatólia é a região da Turquia hoje. A região das 7 cartas às igrejas da Ásia. Região aonde foi escrito o livro de Apocalipse. Compreende, irmãos? Então está dizendo isso, a região da Turquia. Mas tudo bem, não vamos fazer ponderações longas sobre isso, porque não é o enfoque. Aí diz assim, o nascimento do sol. Então se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon. Ok. Agora vamos para a sexta trombeta. Aqui, na sexta trombeta, algo muito importante. Deixe-me ler com vocês. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 14. Diz assim, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Está vendo a conexão que existe da sexta taça com a sexta trombeta? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Você precisa de mais alguma informação, irmãos? Por que não aconteceu essa guerra? Porque Deus já marcou o dia, a hora e o ano. Não é o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Irã que marca o dia, a hora e o ano. Quem marcou o dia, a hora e o ano para acontecer aquela guerra foi o Senhor. E nós precisamos descansar nisso. Ok? Então tá. Aí se você seguir lendo aí, ele vai dizer... O número do seu exército, da cavalaria, era de 20.000 vezes 10 milhares. Aí diz que eu vi o número. Aí diz, versículo 17, assim nessa visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto, de enxofre. Se você estudar o jacinto, a composição deste elemento químico, você saberá que ele compõe a pólvora. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Se você quiser estudar isso, tem que estudar aquela mensagem sobre as 7 trombetas, porque isso foi ensinado exaustivamente, cada detalhe, cada palavra desses textos. E diz aí, vamos para o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, e nem andar. Então aqui nós temos, é muito importante você ver tudo isso, irmãos, porque tem uma íntima ligação. Vamos agora para a última taça e a última trombeta. A 7ª taça, ela compõe os versículos 17 a 21 do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Diz que derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Apenas isso, não precisamos ler todos os textos, depois vocês estudam em casa. Então diz assim, feito está, terminou, acabou. Quando ele lançar esta taça, essa taça vai consumar os últimos flagelos destas 7 taças e dessas 7 trombetas. 7 taças, 7 trombetas. Feito está. Agora vamos para a 7ª trombeta, que nós vamos compreender o que significa essa frase, feito está. A 7ª trombeta, ela tem 2 textos muito importantes, porque, irmãos, escute, veja que no capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, diz assim, mas nos dias, plural, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado, mistério este que ele revelou aos seus servos, os profetas. Este é o versículo 7 do capítulo 10. No capítulo 11, versículo 15, que faz uma conexão com Apocalipse 10, versículo 7, diz assim, e o 7º anjo tocou a trombeta, e o reino do mundo
se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esses dois textos apenas. Embora nós sabemos que dentro da sétima trombeta, nós teremos muitas cenas, muitos acontecimentos, inclusive a consumação de todas estas taças. Porém, o ponto mais elevado da sétima trombeta é esta parte que nós estamos acabando de ver, que está no capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse, e capítulo 11, versículo 15. Porque aqui sim, aí vai consumar tudo. Agora Cristo virá para a sua igreja e a tirará deste mundo para sempre. E o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Por que o Espírito Santo soprou essa frase, irmãos? Do nosso Senhor e do seu Cristo. Porque o nosso Senhor está juntamente com esta outra frase, e do seu Cristo. O que quer dizer Cristo aí, irmãos? O que Cristo quer dizer aí é o que Cristo significa em toda a revelação do Novo Testamento. Quando Jesus perguntou para Pedro assim, não para Pedro, mas para todos os discípulos, que dizeis os homens que eu sou? Aí eles disseram, uns dizem que tu é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Pedro disse, tu és o Cristo. O Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Porém eu te digo que tu és um torrão, tu és Petros. Porém sobre esta pedra, ele falava de si mesmo, tu és um torrão, Petros. Sobre esta pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ele introduz a doutrina acerca de Cristo. Mas eu vou resumir isso com um texto que já disse muitas vezes para vocês. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, que somos nós, assim como o corpo de Cristo, é um, porém tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aí ele conclui dizendo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é um corpo constituído de muitos membros. A palavra Cristo, quando ela está de maneira restrita, dentro do contexto, em referência à igreja, sempre fala de um homem corporativo. Eu vou repetir, Cristo, no contexto, quando se restringe a uma revelação, a uma aplicação, a uma referência à igreja, fala de um homem corporativo, cujo cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Se você quer definir igreja, isso é igreja. Placa em prédio não é igreja. Local de reunião não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O cabeça está no trono, o seu corpo está na terra. Ponto final. Não tem outra explicação. Essa é a explicação. Igreja não é instituição, igreja não é organização, igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui nós fechamos esse contexto. E com certeza, por mais que tenhamos lido e feito algumas exposições simples, básicas, nós podemos ver que o contexto deste oásis é um contexto de grande angústia, de grande devastação. É um contexto de horror para este mundo, de desespero. Se você pôde capturar as frases que descrevem cada uma destas taças, e saber que essas taças, elas são a parte final das trombetas, então nós temos certeza que este será um tempo de extrema, mas de extrema angústia para este mundo. E nós? E nós que estaremos aqui? E nós, como viveremos? É por isso que o Espírito Santo nos deu esse oásis, e eu quero ler alguns detalhes sobre eles. Observe bem, versículo 2 do capítulo 15, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta, esta é a frase,
os vencedores da besta. O que quer dizer os vencedores da besta? Nós sabemos que a expressão santos constitui todos aqueles que estão na eternidade com Cristo e todos os que estão vivos na terra. Estes são santos. Esta é a igreja. A igreja, ela se compõe de nós, os vivos, e de todos os que morreram em Cristo. Então aqui, observe bem, porque é uma palavra direta aos vivos, aos que estarão aqui. Quem são estes vencedores? O que eles venceram? Por que essa referência tão distinta? Diz que eles venceram três coisas. A imagem, o número e o nome. A besta tem três coisas. Ela tem uma imagem. A imagem reivindica a adoração. Irmãos, deixa eu colocar algo muito importante. Você precisa entender o que é adoração no seu espírito. Você precisa compreender o que é a centralidade de Cristo, o que é a preeminência de Cristo. Adoração, centralidade de Cristo, preeminência de Cristo. Se nós não compreendermos isso, o anticristo de alguma maneira, por meio das suas sutilezas, do seu engano, ele irá distrair nossa mente. Primeiro ele distrai, depois ele atrai e por último ele domina. Ele começa pelos nossos afetos, pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Ele vai trabalhando sutilmente. Quando você percebe, a sua vontade não é guiada pela intuição, que é uma faculdade do espírito. A sua mente não é governada pela sua consciência, que é uma faculdade do espírito. Porque na consciência está toda a realidade celestial, espiritual e eterna. É aqui que você experimenta o senso de pertencimento. É aqui que você tem a convicção de que você não é deste mundo, que você não é parte integrante deste mundo, você é parte integrante dos céus. Você foi salvo para os céus. Ele não apenas te salvou mudando você de uma condição, ele te salvou mudando você de condição e também de posição. E por último, os nossos afetos. É aí que Satanás está utilizando todo o disfarce do poder do mundo para nos atrair, para nos distrair, para nos dominar. Aonde estão os nossos afetos? Os nossos afetos é governado pela vida do Espírito no nosso espírito? A nossa vontade é governada pela voz de Deus, da intuição no nosso espírito? Temos nós sim um senso de contemplação, de pertencimento quanto àquilo que é celestial e eterno? Ou o nosso coração está enterrado neste mundo? Meus amados irmãos e irmãs, eu quero que vocês observem isso. Aqui primeiro, ele reivindica a adoração. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, diz assim: e foi-lhe dado fôlego, comunicar fôlego, a imagem. A frase aqui correta é assim: e foi-lhe dado dar vida à imagem. O anticristo tem uma imagem, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer. Nós já vimos essa frase em um dos oásis. Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Escute isso, irmãos, porque nós estudamos este assunto no livro de Daniel. Nós vimos que foi feita uma imagem na Babilônia, e Nabucodonosor exigiu que todos se curvassem e adorassem aquela imagem. Quando todos os habitantes da Babilônia se curvavam, inclusive os israelitas que ali estavam, haviam 800 mil judeus na Babilônia. Esses judeus no sábado, eles iam para a sinagoga adorar Jeová, mas quando tocava-se a buzina ou a trombeta, eles se curvavam também à imagem que Nabucodonosor edificou. Porém 4 jovens
não curvavam, eles ficavam em pé. Aliás, me perdoe, 3 jovens. É porque eu conto Daniel, irmãos. Com certeza ele também não se curvava. Então é claro que no texto não menciona Daniel, menciona Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses não se curvavam. Então eles foram levados diante de Nabucodonosor. Eles disseram para Nabucodonosor que quanto àquele assunto eles nem iriam responder a eles, ou a ele, porque eles não se curvavam diante de imagem de ninguém, a não ser diante de Deus. Nabucodonosor tomou homens fortes, mandou acender a fornalha 7 vezes e jogou aqueles jovens lá dentro, e ficou olhando eles queimar. As ataduras deles queimaram, suas vestes não. E o mais surpreendente é que Nabucodonosor perguntou para os seus servos: não foram 3 jovens que nós jogamos naquela fornalha? E eles disseram sim, porém eu vejo 4, e um deles tem a aparência do filho dos deuses. Morreram? Se você ler, irmãos, o livro de Apocalipse, você vai ver várias vezes a menção sobre esses que não adoraram a besta e nem se curvaram à sua imagem. É isso que nós temos que entender. Aí, eu vou colocar alguns textos, mais alguns textos. Capítulo 14, versículo 9 e 11, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta, sempre adorar, e adorar aqui não é cantar música, deixa eu te dizer isso, esse ponto é importante, irmãos, porque a gente acha que esses adoradores da besta é a turma do axé, essas músicas satânicas que tem aí, essas músicas ímpias. Isso não tem nada a ver, irmãos. A palavra adoração aqui tem a ver com culto, tem a ver com reverência. A palavra adoração é sagrada, é dar ao anticristo aquilo que é devido a Cristo, é dar ao anticristo aquilo que é sagrado. Esses são os adoradores. A menção aqui, irmãos, não é a menção ao mundo, é a menção à igreja apostata que vai adorar o anticristo. Por isso você tem que fugir da apostasia, porque se você cair no laço da apostasia, inevitavelmente você será nesse tempo um adorador da besta, do anticristo. Por isso, se você não compreender a eficácia dessa mensagem na sua vida, você sim vai se tornar um adorador do anticristo. Por isso agora, comece a ter uma vida de devoção, comece a ter um coração rendido em adoração a Cristo, compreenda toda a centralidade dEle, toda a preeminência dEle. Se você não compreender isso, se Cristo não for central na sua vida, se Cristo não for preeminente na sua vida, o anticristo será, e é a Ele que você vai servir, é a Ele que você vai adorar. Ele vai te fornecer ou te dar uma falsa paz, uma falsa segurança. Você vai sentir o mundo todo curvando aos seus pés. Você vai pensar que Cristo veio para estabelecer o seu reino na terra. Você será enganado. Aqui no capítulo 14 de Apocalipse, diz que ele vai enganar, que ele vai seduzir. Porque o mundo todo, sabe esse tipo de comunidade cristã, que sempre está na onda do mundo. O mundo todo estará nessa onda de que agora nós temos um grande líder universal, nós temos um grande líder que fala a nossa linguagem, nós temos um grande líder que favorece a igreja, que ama a igreja, que apoia a igreja, que aprova a igreja, um grande líder espiritual, um grande líder que nos traz segurança. É mentira. Quando a máscara dele for tirada, estes adoradores não terão para onde correr, não terão para onde ir, porque eles já foram selados, eles já foram marcados, não tem um caminho de volta. Escute, irmãos, versículo 11, no versículo 14 diz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, posse e afetos, mente e mãos, posse e afetos. Versículo 11, diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Eu estou lendo isso rápido, porque não é o ponto essencial que eu quero enfatizar, porém, o seguinte: nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome,
Então, mais uma vez, você vê a ênfase aqui sobre os adoradores da besta. E por último, capítulo 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, escute, os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui está o julgamento, aqui está a consumação final. Estão vendo, irmãos? Adoradores da besta. Agora, olha que coisa linda, é que você vai ver que esses vencedores aqui, do versículo 2, do capítulo 15 de Apocalipse, eles venceram a imagem da besta. Eles não se curvaram para adorar a imagem da besta. Eles não adoraram a sua imagem, nem o seu número. O que quer dizer o número da besta? Esse número, possivelmente, ele fala de algumas coisas interessantes. Primeiro, possessão. Segundo, controle. Terceiro, domínio. Domínio dos afetos, controle das suas posses. Escute isso, número. Assim como 144 mil é um número profeticamente representativo, o número da besta, ele é profeticamente representativo. Significam aqueles que estão em posse do governo do anticristo, cujas mentes e os seus bens estão consagrados a ele. Por isso, irmãos, o Salmo diz, tudo que é em mim, bendiga o Senhor. E diz, por último, o seu nome. Eles venceram a imagem, eles venceram o número e eles venceram o nome. Espiritualmente falando, o que quer dizer a palavra nome, o termo nome em Apocalipse? Identificação e natureza. Observe bem, nome fala de identidade. Deus vai colocar em nós o seu nome, porque Ele vai imprimir em nós a sua natureza, a sua identificação. A nossa identidade será o Senhor. Ele vai colocar na nossa fronte o seu nome. Ele vai nos dar um novo nome, que é Ele mesmo. Amém? Há uma parte dele que ainda não foi imprimida em nós, e essa parte será impressa na eternidade. Ninguém conhece, só aquele que vai receber. Amém? Então você vê a beleza de tudo isso. Agora, deixe-me colocar um outro ponto muito lindo neste oásis. Cântico de Moisés. Diz que esses vencedores, eles vão cantar o cântico de Moisés. Eles não vão adorar a besta. Eles não adoram a besta. Eles não vão adorar. Eles vão cantar o cântico de Moisés. Aonde está esse cântico na Bíblia? Também no capítulo 15, só que do livro de Êxodo. Mas nós não podemos ler esse cântico sem saber o contexto onde ele está. Irmãos, não é coincidência, não é forçação de texto, é hermenêutica, é ciência da interpretação da Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, por favor. Veja os versículos 27 a 31. Porque aqui, esse cântico, ele foi ministrado quando o povo estava indo para Canaã, quando eles passaram o Mar Vermelho, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aí eles cantaram esse cântico. Porém, precisamos ver detalhes aqui, porque esses detalhes, eles vão lançar luz sobre o que nós estamos estudando em Apocalipse capítulo 15. Observe bem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, aonde os vencedores da besta estavam? Sobre o mar de vidro. Ou não, irmãos? Sobre o mar de vidro. Veja que quadro lindo, é como se o maior pintor do universo, chamado Espírito Santo, ele pintasse uma tela diante de nós e dissesse assim, contemple isso. Fique olhando esses textos e vocês vão ver um lindo quadro que só eu posso pintar. Ninguém pode pintar. Então ele vai nos ajudar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem para de encontro a ele, e o Senhor derrubou todos os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó,
Você sabe que Faraó na Bíblia é uma figura de Satanás, que os havia seguido no mar, porque Faraó estava seguindo, perseguindo o povo de Deus. A besta, ela vai tentar nos perseguir, só que ela não vai ter triunfo, porque aqui diz que nós vamos vencer a besta, vamos vencer o seu nome, vamos vencer o seu número e vamos vencer a sua imagem. Nós não somos os derrotados da besta, nós somos os vencedores da besta. Então diz, versículo 29, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto, pelo meio do mar, no meio da crise, no meio daquelas duas barreiras de águas. Sabe como o povo de Deus caminhava? Com os pés enxuto. Por quê? Porque o milagre era deles. Aquela era a hora do avivamento deles. Era a hora de experimentar o poder de Deus. Que hora que Deus reservou para que a nação de Israel tivesse uma grande, uma profunda, uma tremenda experiência no momento que eles estavam perseguidos. No momento que Faraó foi atrás deles. Faraó tentou mantê-los cativos no Egito. Não teve jeito. Deus enviou as pragas. Deus enviará as trombetas. Deus enviará as taças. Sabe por quê? Para mostrar para o anticristo que ele é o Deus da sua igreja. Irmãos, escute, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas lá na sua casa, você e seus filhos, seu cônjuge, não serão atingidos. Compreende o quadro? Ele tentou, quando o povo estava saindo, ele disse assim, deixa as mulheres e as crianças. Moisés disse para Faraó, iremos todos, não deixaremos nada para trás. E nós não vamos deixar ninguém para trás. Meu irmão, minha irmã, se o seu cônjuge ainda não é cristão, não se preocupe, você não vai deixá-lo para trás. O Senhor vai recolher toda a tua casa nesse tempo, porque eles não terão para onde ir, a não ser ficar debaixo das asas do Senhor que está sobre a sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. Aí diz assim, pés enxuto pelo mar, e as águas lhes eram mais muros, à sua direita e à sua esquerda. Pensa, aquilo que foi o juízo para Faraó, para os seus carros, para os seus cavaleiros, para o seu exército, era proteção para o povo de Deus. Será que Deus mudou, irmãos? Será que Ele é o grande eu era, ou Ele é o grande eu sou? Ele é o grande eu sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, olhe que coisa linda, aquilo que foi o juízo de Deus para Faraó e o seu exército, foi uma barreira de bênção para o seu povo. Porque, irmãos, eu preciso te dizer isso, é o que eu consigo enxergar no livro de Apocalipse, nenhuma destas trombetas nos atingirão, porque nós não estamos debaixo de condenação. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós já fomos julgados lá na cruz e Cristo tomou a nossa condenação. Ele tomou toda a nossa condenação e nele e por meio dele nós fomos justificados diante de Deus. Então escute. Versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor, está vendo aí? E em Moisés o seu servo. Aí o que aconteceu? Agora entra o cântico de Moisés. Aí nós vamos entender, sem essa compreensão, nós não sabemos o que é o cântico de Moisés. Agora nós vamos saber. Por quê? Porque é importante saber. Porque Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz que nós vamos cantar esse cântico. Esse não é o cântico de Moisés, esse é o cântico dos vencedores. Quem deu esse cântico para Moisés? O Espírito Santo. Então esse é o nosso cântico. Olha o cântico, eu não vou
expressar ele todos aqui, ou todo ele aqui para vocês, eu não vou ler todo esse cântico. Diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Versículo 2: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, meu Deus. Lindo isso. Lembra de Elias? Elias, quando ele chega diante de Acabe, quando está aquele horror, aquela perseguição, não havia saída, tudo trevas. Ele chega diante de Acabe e diz: Jeová é o meu Deus, porque esse é o significado do nome de Elias. Jeová é o meu Deus. Vamos para o versículo 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Versículo 7, na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Por quê? Porque quem persegue a igreja de Cristo, persegue Cristo. Quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Não foi o que Saulo ouviu de Jesus? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue Cristo. Quem perseguia Israel, perseguia Jeová. Versículo 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. É isso que o inimigo dizia. Então imagine, irmãos, o que o anticristo vai dizer da igreja. Vai dizer: ela é minha, eu vou persegui-la, eu vou manter ela debaixo das minhas asas, eu vou governá-la, ela vai me adorar, ela vai me servir. Olhe bem, sopraram com seu vento, e o mal os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos grandiosos, que operas maravilhas? Versículo 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, e com a tua força levantaste a habitação da tua santidade. Versículo 16 e 17, sobre eles cai o espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiristes. Tu o introduzirás, e o plantarás no monte da tua herança, que é aquele monte glorioso que está no capítulo 14, o monte Sião. Apenas um resumo, aqui está o cântico de Moisés, esse é o nosso cântico, irmãos. O que o Espírito Santo quer que nós vejamos? O Espírito Santo quer que nós vejamos, é que tudo que o anticristo, seu governo, fizer contra nós, Deus nos guardará. Pode perseguir, mas não vai vencer. Pode tentar destruir, mas não vai tocar. Por quê? Porque o braço do Senhor nos guardará, nos protegerá. Irmão, creia nisso, minha irmã, creia nisso. Esse livro está aqui, esta palavra é verdadeira, suas profecias são verdadeiras. Deus quer que você olhe para esse oásis, não tenha medo, olhe para o autor e consumador da fé, Jesus, aquele que deu a vida por você. Mas não só o cântico de Moisés, diz que nós vamos cantar o cântico do Cordeiro. Aqui está o cântico do Cordeiro. Primeiro ponto desse cântico: grandes e admiráveis são as tuas obras. Quais são as obras do Cordeiro? As obras do Cordeiro estão na sua encarnação. O Cordeiro que encarnou como um bebê, ou o bebê que foi o Cordeiro numa encarnação. Esse Cordeiro foi aquele que João disse: eis o Cordeiro de Deus, na sua vida terrena, na sua vida crucificada, quando ele foi até a cruz.
para ser o sacrifício em nosso favor, como o cordeiro, sem mácula, sem ruga. Como o cordeiro, sua obra também se estende às profundezas do inferno, onde ele desceu no nosso lugar, para que nós nunca tenhamos que ir ali. E ele foi lá, e pregou os espíritos em prisão, tomou das mãos de Satanás as chaves do inferno. A obra desse cordeiro é também a ressurreição. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele entronizou, tudo isso compreende a sua obra, e ele voltará para os seus. Por isso que ele diz, grandes e admiráveis são as tuas obras. Olha o que ele diz para esse cordeiro, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz que o cordeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o cordeiro, ele é Deus com Deus, ele é Deus com o Pai. O cordeiro é o Deus Filho. E aqui ele diz que o cordeiro é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diz, justo e verdadeiro são os teus caminhos, os teus propósitos, os teus atos governamentais. Não há injustiça nenhuma, e não haverá nenhuma injustiça ver os ímpios julgados pela ira do cordeiro. Não há injustiça nenhuma saber que a besta, saber que o anticristo, o falso profeta, Satanás, serão lançados no lago de fogo e estarão ali eternamente. Nenhuma injustiça, porque os caminhos deste cordeiro são justos e verdadeiros. E ele diz ainda mais, uma outra alusão gloriosa a esse cordeiro. Ele vira e diz assim, ó Rei das nações. Quem é o cordeiro? É o Rei das nações. E o que quer dizer essa frase, Rei das nações? Porque, irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 24, eu quero te contar algo. E também ainda no capítulo 21, versículo 6. Diz assim no capítulo 21, versículo 24, as nações virão e andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Está vendo aí? Nunca esqueça esse texto. Olha o versículo 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Eu preciso te dizer algo, tudo que está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse é eternidade. Tudo que existe no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse é eternidade. Nesses dois capítulos, eles são os únicos capítulos da Bíblia onde não existe pecado. São os únicos capítulos da Bíblia onde Satanás não existe mais, onde a morte não existe mais, o inferno não existe mais. Então o que tem nesse capítulo? Diz que tem nações, haverá nações. Nós vamos compreender a dimensão desse universo como nós nunca compreendemos, como ninguém nunca compreendeu, e haverá nações. O mesmo Deus que colocou essa terra de uma maneira simétrica no universo, Ele estabelecerá seu reino sobre todo o universo de uma maneira muito maior, inimaginável, e haverá nações, e haverá reis também. Haverá reis, não haverá políticos, haverá reis. E haverá uma cidade que é distinta de todas as nações. Qual o nome dessa cidade? Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, ela está acima das nações, porque ela terá uma luz sobre ela, e a luz sobre ela é o Senhor. Nela terá um trono, o trono do Senhor estará sobre ela. E a partir daí vem o governo de Deus sobre todos os reis e sobre todas as nações. E todas as nações trarão a glória para aquele que é o Cordeiro, ó Rei das nações. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que Deus vos abençoe. Não desanime com o que está por vir, se alegre. A palavra do Senhor para nós é alegrai-vos no Senhor. Não tenha medo. Não tenha desânimo, não fique olhando para frente com o espírito ansioso, inquieto, não fique com medo, olhe para o cântico de Moisés, porque esse cântico, ele não é apenas um cântico na sua boca, ele é um testemunho no seu coração, ele é o testemunho da vitória, da nossa vitória. O Senhor nos colocou no triunfo do seu Filho, então nós vamos triunfar. Não olhe o seu tamanho, não olhe
a sua incapacidade, não olhe o quão pequeno você é, olhe o quanto Deus é grande na sua vida, o quanto Ele te ama. Não olhe o seu amor por Ele, olhe o amor dEle por você, olhe o amor dEle por você. Quando a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus, não é do nosso amor por Ele, nada nos separará dEle por causa do seu amor por nós, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Ele colocou em você um selo, e por causa desse selo, Ele vai te guardar até o fim. Que nós tenhamos a alegria de tributar ao Senhor, a este Cordeiro, Rei dos Reis, toda a nossa adoração nesta manhã. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos, porque bendito és tu, bendito é o Senhor, exaltado sobre todos é o Senhor. Abra os nossos olhos nesta manhã, como o Senhor abriu os olhos de Geazi, quando a casa de Eliseu estava cercada pelo exército da Síria. Assim abra os nossos olhos, para que nós possamos ver nesta palavra os cuidados do Senhor, ver a maneira como o Senhor está nos falando aqui hoje, para tirar de nós toda a timidez, toda a angústia futura, todo o desespero futuro, saber que tudo está nas tuas mãos, e o Senhor governa sobre tudo. O Senhor tem o governo sobre tudo, em tuas mãos está o governo de todas as coisas. Somos a tua igreja, a igreja que tu comprastes com o teu sangue, a igreja que tu amastes e amastes até o fim, a igreja que tu deste toda a tua vida por ela. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Rei das nações. Ninguém se compara a ti. Restaura em nós a tua centralidade, restaure nos nossos afetos toda a tua preeminência na nossa vida, que não haja nenhum espaço na nossa vida que dê lugar para que as sutilezas do inimigo possa destruir os nossos afetos, possa roubar os nossos afetos e colocar aos pés do anticristo, porque não é a ele que nós amamos e nem a ele serviremos, nós serviremos a ti até o fim. Nós serviremos a ti até o fim. Esta igreja é tua, os nossos filhos são teus, os nossos cônjuges são teus, a nossa vida é tua, as nossas posses são tuas, tudo pertence a ti. Tu és o rei da tua igreja, tu és o Senhor da tua igreja. Por isso nós te amamos, por isso nós te adoramos. Amém.